Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Boa noite, irmãos. Boa noite. Só quem tem certeza da salvação. Boa noite. Melhorou. Glória a Deus. Por gentileza, feche seus olhos. Bondoso Deus, Pai Todo-Poderoso e Santo. Nada nós temos, nada nós fazemos, se não for com a Tua bênção, Pai. Quando o Senhor está presente em nossas vidas, como sempre estás, as coisas fluem muito bem. Mas muitas vezes quando queremos tomar decisões, sem consultá-lo, sem buscar a Tua face, nem sempre as coisas acontecem da melhor maneira. Mas eu quero pedir, Senhor, que nessa noite Tu venhas trazer de uma forma especial a salvação nessa casa. Para aqueles que ainda não Te conhecem como o Senhor, como o grande Deus, como aquele que pagou o preço mais alto, mais elevado, que foi na cruz do Calvário através da vida do Teu Filho amado. Ele morreu para que tivéssemos vida e vida plena, vida abundante. Como Ele foi levado as nossas dores, todas as nossas enfermidades, as nossas vidas foram abençoadas fisicamente e emocionalmente, a cura da alma. E eu quero que nessa noite o Senhor esteja curando aqueles que porventura ainda não foram. Jesus já levou todo o problema e toda a enfermidade, mesmo as da alma, na cruz do Calvário, Pai. Então, em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos Teus filhos desde agora e para sempre. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Deus tem algo especial para você nessa noite, irmãos. Amém? Eu estava pensando em umas coisas, irmãos, e queria que você me ouvisse e ouvindo entendesse. Quando Deus não estava contente com uma determinada situação, com uma determinada pessoa, com o nome de uma pessoa que tinha má fama, ele podia até não ter mais má fama de fazer coisas erradas, mas ele tinha mais fama porque carregava o nome, e aquele nome era um nome pejorativo. Ele mudava. Quer ver uma pessoa? Quem se lembra de um nome na Bíblia? Quem? Adão? Abrão? Deus mudou o nome para Abraão. E Abraão significa pai de multidões, pai de numerosa nação. Mas o nome dele era Abrão antes, né? Sarai também foi a mesma coisa. Deus mudou para Sara. Porque como Sarai, ela duvidou que Deus lhe daria um filho. E como Sara, ela gerou. Aí tem um outro que é bem conhecido, irmãos, que os pais lhe deram o nome de enganador. Olha que nome. Você quer colocar o nome do seu filho de enganador? Você que vai se casar, o que casou ainda não tem filho? Quem era esse? Jacó. Creio que vocês conhecem a história de Jacó, mas eu vou falar rapidinho. Jacó, quando ele nasceu, tinha um irmão, ele era gêmeo, e ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão, quer dizer, ele nasceu de arrasto, né? Ele foi arrastado para o seu irmão. É uma forma de a gente pensar, né? Mas isso não foi o maior problema. O maior problema que ele teve é que ele queria tanta coisa, mas ele queria tanto uma coisa. Mas ele desejava tanto uma coisa, que ele enganou o seu próprio irmão. Não contente em enganar o seu irmão, levado pela sua mãe, ele enganou também ao seu pai. Porque era diferente. O seu irmão dele, o irmão era peludo. Ele era liso.
Então a mãe falou, pega lá uns pelos lá de ovelha e bota no seu braço aí. Quando o seu pai pedir para tocar, você estende o braço. E o caso do irmão, o engano foi que o irmão chega em casa faminto, porque o irmão vivia da caça, gostava de caçar, gostava de pescar. Vamos pensar. E o pescador que se preze, o caçador que se preze, irmãos, ele não passa fome. Dificilmente ele vai morrer de fome. Porque tanto o rio ou o lago vai dar peixe para ele comer, é só ter estratégia. E a mata também vai dar animais para ele se alimentar. Mas a palavra de Deus fala que ele chega em casa faminto, desesperado, e ele chega para o irmão, ele sente aquele cheiro gostoso de uma comida que o seu irmão estava fazendo, porque Jacó já era de casa, ele era caseiro, ele gostava de mexer com a cozinha, e ele sente aquele cheiro gostoso, e ele fala para o seu irmão, dá para mim um pouco dessa comida. O irmão fala assim, ó, não. Jacó, irmão, você fala, não vou te dar. Não, mas eu estou morrendo de fome, se você não me der, eu vou morrer. Não, eu não vou te dar. Eu vou vender para você. Mas como assim? Eu te dou se você me vender a sua primogenitura. E naquela época, irmãos, o primogênito, ele tinha um monte de coisa que ele recebia, diferentemente do segundo filho. E essa bênção da primogenitura era para o primeiro. E aquele irmão, qual que era o nome dele? Irmão de Jacó era Esaú. E Esaú não fez nem um pouco caso, irmãos, para discutir com o irmão. Fala, você está explorando, está me chantageando. Não, pode ficar com ela. Então, ele enganou seu irmão. Ele enganou seu pai. Ele nasceu grudado no calcanhar. Mas um dia, ele teve um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, ele começou a lutar com o Senhor. Lutar. Era o anjo do Senhor que estava ali. E o anjo falou para ele assim, me solte. E ele falou, não te soltarei enquanto não me abençoares. E ele foi abençoado. E a bênção maior que ele ganhou foi a troca do seu nome. Que era aquele nome com significado pejorativo. Para o nome de Israel. De Jacó para Israel. Aquele que luta com Deus e prevalece. Você teve um encontro com Deus? Vou perguntar de novo, irmãos. Você teve um encontro com Deus? Você aí da sua casa, está sendo transmitido hoje? Você aí da sua casa, você teve um encontro com Deus? Presta atenção naquilo que Deus tem para compartilhar com você nessa noite, para falar o seu coração. Deixa Deus agir. E você que está aqui nessa noite, é a mesma coisa, deixa Deus agir. Olha bem, irmãos. Deus ama você do jeito que você é. Amém? Amém ou não amém? Deus ama você do jeitinho que você é. Mas Ele é muito bom, Ele é bom demais para deixar você como está. Ele quer melhorá-lo. Ele quer sempre que a sua vida venha melhorar. E Ele tem tudo o que você precisa para que a sua vida seja uma vida melhor. Nós temos outras pessoas na Bíblia que tiveram o seu nome mudado. Por exemplo, nós temos Simão. Simão teve o seu nome mudado para Pedro. Porque Simão, irmãos, também é um nome com uma característica pejorativa. Quem olhava para Simão via uma pessoa que oscilava e vacilava demais. Simão é comparado com bambu.
uma toceira de bambu que o vento bate da esquerda, ele tomba para a direita. O vento bate da direita, ele tomba para a esquerda. O vento bate de frente, o bambu dobra para trás. Bate atrás, dobra para frente. Ele não tem convicção, ele não tinha firmeza nas suas atitudes e nem no que ele queria. E o Senhor fala para ele assim, Jesus fala para ele, você não pode continuar se chamando Simão, mas o seu nome passa a ser a partir de então Pedro. Pedro significa pedra. Pedra. É impossível a pessoa que tem um encontro com Jesus continuar da mesma maneira que era antes. Ela pode ser a melhor pessoa quando se encontrou Jesus, quando encontrou-se com Jesus. Mas quando ela encontra, ela vai se tornar muito melhor do que fora anteriormente. Nós vemos outros personagens na Bíblia, irmãos, que tiveram seus nomes mudados. Mas também vemos na Bíblia um nome, eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho, que não teve o nome mudado, mas ele teve atitude. E é o que nós precisamos ter. Atitude. Você pode até não ter um nome pejorativo. Imagina só. Jacó estava andando na rua e as pessoas olhavam para ele. Jacó enganador, significado no nome. Quando as pessoas olhavam, ó Jacó, olha lá o enganador. Olha lá aquele que não perdoou nem o seu pai, até o seu próprio pai enganou. Olha lá aquele que enganou seu próprio irmão. Lá vai o enganador. Olha lá Abraão, um grande homem de Deus, mas hoje ele é melhor do que antes, porque Deus fez dele o pai de numerosa nação. A Bíblia, a palavra de Deus fala que nós nos céus teremos um novo nome, irmãos. E quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador pessoal, nos é dado um novo nome. Eu não sei qual é o meu nome, mas Deus nos dá um novo nome. Sabe por quê? Você já chegou a perguntar-se por que a palavra de Deus fala que nos dá um novo nome? Porque Ele quer que você tenha uma nova vida. Uma vida diferente daquela que você vivia antes. Se era uma vida de tristeza, se era uma vida que você carregava um fardo muito grande, se era uma vida onde as pessoas zombavam, caçoavam de você, se era uma vida onde você era taxado pelo problema que você tem. Quando você aceita Jesus, a sua vida tende a mudar. E nós encontramos um nome. Primeira Crônicas. Eu sempre trabalhei com casais, irmãos. Nós éramos na cidade de Votorantim. Eu e a pastora Sônia éramos os líderes e casais da cidade. Daí o nosso superintendente, que também era presidente, parece que o som ficou diferente. Alô? O nosso superintendente, que também era presidente do estado, ele falou assim, Celso e Sônia, vocês não querem assumir os casais da região? E naquela época não tinha coordenador de casais, irmãos. Mas ele conhecia o nosso trabalho, porque nós ministramos muito na igreja dele para casais. E nós recebíamos algumas pessoas para conversarmos, para aconselharmos. E eu me lembro de um dos casais que nós recebemos, dos muitos. Um deles, o pai do cara, o pai do marido, irmãos, ele era uma pessoa muito forte dentro de casa. E quando eu digo forte, eu não digo musculoso, forte.
Ele influenciava toda a família, ele era o dominador da casa. Ninguém tinha palavra dentro de casa a não ser a dele. A palavra dele era a mais importante, ele não se importava com ninguém mais. O que esse homem falava, estava falado. Ele sempre tinha razão, mesmo quando estava errado. Eu me lembro que esse moço, que esse casal nos procurou, o casamento deles estava tremendamente abalado. E ela falou assim para a gente: pastor, o nosso casamento está acabando. Eu não aguento mais viver com meu marido. Por quê? Tudo que a gente vai fazer, eram 2 casais, irmãos, eu lembrei de um outro aqui agora. Tudo que eu vou fazer, que eu falo em comprar, por menor que seja a coisa, ele fala que não. Vamos conversar primeiro com meu pai. Ele não pensa nos meus pais, mas ele pensa no dele. E ele falava assim, é claro que eu pensava no meu pai, porque eu sempre vivi na dependência dele. Quer dizer, ele não chegou a admitir isso, mas ele sempre viveu na dependência do pai. Então ele não sabia fazer nada sem orientação do pai. A coisa podia ser boa, o negócio podia ser bom, mas se o pai falasse não, você não deve fazer, ele não fazia. Ela falou, pastor, eu quero realizar os meus sonhos. Eu quero decidir junto com meu marido. Casais, coisa de dentro de casa, decide-se junto, homem e mulher. Homem e mulher. Não é só o homem, não. Tem gente que acha que a esposa é escrava, né? Quando a Bíblia fala que a mulher tem que ser serva, né? Não, a auxiliadora não é escrava. A auxiliadora é aquela que auxilia, que está junto. Mas ele não se importava com ela. Ele realmente fazia aquilo que o pai falava. Por quê? Porque ele viveu daquela forma até que ele se casou. E agora ela não estava aguentando mais, com 2 anos de casada, ela não suportava mais aquela situação. O outro casal que eu falei para vocês, que me lembrei, irmãos, se eles iam fazer, o casal iria fazer uma festa de aniversário para a filha, o pai falava, não, vocês não devem fazer. Se eles decidissem comprar Danone e o pai fosse visitá-los, eles tinham que esconder, tirar da geladeira e esconder. E o domínio do pai era muito forte sobre ambos. Então nós vemos que tem situações e tem pessoas que criam, que geram na outra pessoa uma dependência total. Você tem que depender de mim para o resto da sua vida. E muitas vezes as pessoas aceitam. E existe isso também dentro do casamento. Maridos que desvalorizam o cônjuge. Desvaloriza a esposa, melhor dizendo. Marido que desvaloriza a esposa e acha que ela não é ninguém. E esposa que desvaloriza o marido. O marido não sabe nada, o marido não é capaz de nada, o marido não sabe decidir, não sabe resolver. E ele fica atrelado, irmãos, a uma corrente curta. É só ela puxar um pouquinho que ele vem correndo. É só ele puxar um pouquinho que ela vem correndo. E a palavra de Deus nos fala, se Cristo nos libertar verdadeiramente, sois livres. Por que é que Deus muda o nome das pessoas? Para que as pessoas tenham a oportunidade de mudar de vida. Por que que Deus nos dá o novo nome? Porque esse novo nome, ele é coberto com a vitória, com o sucesso, com a bênção. Mais recentemente, eu perdi um grande amigo.
Esse cara, ele foi diretor de muitas empresas e bancos no estado de São Paulo. De repente ele teve um infarto e morreu. E a esposa que fez psicologia, mas ela não desenvolvia o trabalho dela. Ela era conhecida como do lar. Ela não sabia nada da parte da administração familiar. Ela não sabia nada do que o marido tinha, de contas a pagar, de dinheiro que eles tinham, de imóveis que eles tinham. Quando ele morreu, irmãos, foi um desespero total e uma correria total, além do sofrimento, porque era só ele e ela. E a morte foi assim, sem explicação. Eles estavam tomando café, ele passou mal, começou a transpirar demais, suar demais. Sentou-se na sala, começou a molhar a roupa toda e morreu. E teve um infarto, morreu. E agora ela está totalmente despreparada, porque ela fora a vida inteira dependente. Presta atenção numa coisa. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. E foi Jabes. Fala comigo, e foi. Todo mundo. E foi Jabes. Mais ilustre do que todos os seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes. Fala mais uma vez, Jabes. Olha lá, irmãos, a continuação do versículo. Onde eu estou mesmo? Jabes, versículo 9, finalzinho, né? Dizendo, porquanto com dores te dei a luz. Você vai se chamar Jabes, porque com dores eu te dei a luz. Jabes, por sua vez, invocou o Deus de Israel, dizendo, desculpe, irmãos. Versículo 10, né? Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja mais aflito. Essa é a minha oração, Senhor. Olha bem a situação, irmãos. Aquela mulher, a mãe de Jabes, que ela não tem o seu nome citado, e Jabes, você vai encontrar o nome Jabes apenas aqui. Em 1 Crônicas, capítulo 4. Você não encontra mais. Mas o pouco tempo que apareceu, ele nos dá uma grande lição. Ele nos ensina. A mãe, segundo os historiadores, ela passou mal. Pense numa mulher que durante a gravidez passa mal. Sofre muito, não para de vomitar, tem dor, tem um monte de problema. Ainda hoje, irmãos, tem a facilidade, começa a passar mal, corre para o hospital, corre para o médico, para o ginecologista, vai fazer alguma coisa, o médico está acompanhando naquela época, não tinha isso. E aquela mulher sofreu muitíssimo. Quando estava chegando o momento do parto, que ela achou que iria tudo resolver, ela passa a ter dores terríveis. Dores terríveis. E ela sofre tanto. Ela sofre tanto que ela resolve colocar o nome do filho
dela, de Jabes. Sabe o significado de Jabes? Dor. Você vai ter esse nome, porque você me causou muita dor. Não foi pouca dor, você me causou muita dor. Como eu falei para vocês, tem situações que Deus muda o nome. Mas tem outra situação que a pessoa entende que ela precisa mudar. Vocês se lembram, irmãos, quando encontrei a ilustração do elefantinho no circo? Do elefante no circo, que ele ficava preso, a mãe elefoa, ficava preso por uma corda ou uma corrente a um tronco. E toda vez que ela esticava a perna, ela estava presa. E o elefantinho nasceu e começou também na mesma situação. Amarrava-se a pata do elefante, a perna do elefante numa corda e colocava num tronco, num pedaço de madeira enterrado no chão. E toda vez que o elefantinho esticava a perna dele estava presa. Só que aquele elefantinho cresceu, se tornou adulto, mas ele ainda continuava preso a uma corda ou uma corrente num tronco. Elefante, irmãos, derruba árvore de 40 metros de altura. Ele tem muita força, uma força considerável. Mas aquele elefante estava atrelado ao passado, não era uma corda. Não era uma corda. Ele estava preso ao passado dele. Ele viu a sua mãe, ele viu o seu pai preso numa corrente, ele foi acorrentado. Só que ele cresceu. Não sei se você já viu alguma reportagem de um elefante enfurecido que começa a destruir tudo o que vê pela frente. Só o que para o elefante enfurecido é um tiro. Tem pessoas, irmãos, que ficam assim. Eles estão ligados ao passado, presos ao passado, amarrado a uma situação. Filhos que muitas vezes a mãe morreu no parto. E eles carregam em si um sentimento de culpa. De que ele foi o causador da morte da sua mãe. E ele não consegue liberar a sua vida. Ele não consegue se liberar. Quando ele tenta fazer alguma coisa, ele lembra da mãe, ele lembra da morte da mãe, ele lembra que muitas vezes ele ouvia o pai falar, mesmo sendo bebê, que o pai não queria aquela criança porque causou a morte da mãe. Você acha que isso não acontece? Acontece muito. No primeiro momento da perda, em que o marido perde a esposa e a criança nasce, há uma certa rejeição. E aquele homem não quer, ele olha para a criança, às vezes a criança tem que pular da mãe da esposa, ou da sua mãe, porque ele não consegue olhar para a criança. Quando olhava-se para Jabes, as pessoas olhavam para Jabes, ali está o causador de muita dor. Ali está aquele que causa não pouca dor, mas que causou dor o mês todo da gravidez. O bebê nasce, você vai se chamar Jabes. Porque com muita dor te dei a luz.
Mas esse jovem, ele reage. Ele não aceita o estigma que foi colocado sobre a vida dele. Diferentemente de Pedro, que era volúvel. Diferentemente da atitude de Pedro, que uma hora, de Simão, que uma hora estava com o Senhor Jesus, mas uma outra hora já estava numa outra situação. Depois que Jesus morre, irmãos, e ele tem o seu nome, Pedro foi aquele que foi usado por Deus para o derramamento do Espírito Santo, que aconteceu no dia do Pentecoste. Mas outrora, irmãos, antes de ter a sua vida e o seu nome mudado, quando eu falo em nome, irmãos, é vida, é atitude. Você que está aqui nessa noite, entenda isso. Talvez você tenha tido uma grande decepção na sua vida. Talvez você tenha carregado o tempo todo o estigma de uma pessoa que causou a morte de alguém. Você leva a culpa de algo que aconteceu. Eu já contei para você de uma pessoa numa das igrejas que nós passamos, isso foi em São Paulo, uma moça, que a mãe dela falava assim: você não vai ser nada na vida. Você não vai passar de uma prostituta. Com 15 anos, ela tinha 2 crianças. Ela aceitou aquela maldição. Deu que ver para a gente trabalhar com aquela moça, para conversar com ela, para falar com ela. E ela não conseguia se liberar. A oração de Jabes é algo fora de série. 10 diz assim: porque Jabes, vou ler de novo, porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo, são 4 coisas que ele coloca aqui. Dizendo: se me abençoares muitíssimo, ele queria prosperidade e influência que nós encontramos aqui, e os meus termos ampliares, se a tua mão for comigo. Terceiro, fizeres do mal. Qual era o mal que o afligia? Era o nome de Jabes. Era o nome do causador de dor. Era o nome daquele que torturou a mãe na gravidez. Era o nome daquele que havia feito a mãe sofrer o tempo todo. E no parto sofreu um pouco mais. Deus nessa noite quer agir, Ele já está agindo na sua vida. Você pode até não estar percebendo, mas Deus já está removendo coisas. E ao mesmo tempo que Ele está removendo, Ele está fazendo você lembrar, é um insight. Deus está lançando luz, insight é lançar luz. Ele está lançando luz, você está lembrando de uma situação. Os meus termos amplificares, a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja mais aflito. Você sabe que os historiadores dizem também, os teólogos dizem também, que Jabes aparece num capítulo da Bíblia, por 2 ou 3 vezes aqui nesse trecho. Jabes era descendente de Judá, mas não fala nada mais quem eram os seus pais. Mas nesse pouco tempo que ele tem o seu nome citado, fala-se que ele foi o homem que teve todas as suas orações ouvidas e atendidas por Deus. Talvez não seja o seu caso.
Porque você se olha e muitas vezes você acha que não é merecedor das bênçãos de Deus. Ei, você aí da sua casa, você que está nos acompanhando na transmissão desse culto, Deus tem grandes coisas na sua vida. A palavra de Deus fala: eu sei os pensamentos que tenho de vós. Deus sabe o que tem de melhor para a sua vida. Pensamentos de vida e não pensamentos de morte. Pensamentos de bem e não pensamentos de mal. Eu vejo aqui que houve uma inversão nesse versículo. E eu vou ler para vocês, eu vou mostrar. E Deus concedeu o que Jabes havia pedido. No versículo 9 diz assim. No versículo 9 diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores te dei a luz. Mas ele foi a pessoa mais influente, mais importante, mais ilustre dentre todos que ali estavam. Olha para mim, meu querido. Não importa o que tenham dito a seu respeito, mas Deus fala para você: se você estiver andando a caminho de um grande rio, você não vai se afundar. Você não vai se afogar. Se você for passar for lançado no fogo, você não vai se queimar. Porque Deus tem te amado com um amor real, um amor verdadeiro. E Ele como Pai, você sabe que eu estou falando, nós como pais, queremos o melhor para a vida dos nossos filhos. Ainda quando eles se casam, ou quando se tornam moços e casam-se e têm as suas profissões, nós ainda os temos como os nossos filhinhos. Por quê? Porque nós os amamos. Agora imagine o amor de Deus pela sua vida e pela minha vida. Um Pai, um Deus maravilhoso, que Ele não comprou com dinheiro, Ele não te comprou com prata, Ele não comprou com ouro. Mas Ele comprou-nos com o Filho dEle, com o derramar do sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos problemas, quer sejam físicos, emocionais, crises de relacionamento. O Senhor levou na cruz do Calvário. Não há nada que esse Deus não possa fazer por você. Deus é um Deus que te ama. E se você abrir o seu coração, Deus vai te abençoar. Talvez alguém tenha dito para você que você está com um problema de saúde sério. Você prefere acreditar nessa pessoa ou acreditar em Deus? Acredite em Deus. Eu já contei para você as experiências que eu vivi. O médico diagnosticou na minha esposa, na mama, um caroço. Depois de feito o exame, ele falou: isso é câncer. E o que é pior para uma mãe, para uma mulher que recebe a notícia que está com câncer de mama, os seus pensamentos vou ter que operar, vou perder a mama. E eu falei: não aceito isso. Falei com ela, ele falou assim: olha, eu vou encaminhar você
para um amigo meu que é especialista. Ele era médico, mas ele resolveu encaminhar para um amigo que era especialista. O especialista pediu novos exames. E nós entramos em oração. Não aceitamos esse diagnóstico, não aceitamos. Não aceitamos a sentença de morte, não aceitamos a desgraça, em nome de Jesus. Pegamos o resultado, novo exame, e levamos para aquele médico. O médico olhou e falou: mãe, isso aí não é nada. Isso aí é simplesmente umas bolhas que a senhora tem na mama. Umas bolhas de ar ou de água, não me lembro bem, de água. E ele falou: eu vou receitar o medicamento. Mas Deus já tinha prescrito. Ele falou: vou receitar o medicamento. Se não sair, se não subir, a gente vai pulsar. Enfia uma injeção e puxa a água que está ali dentro. Eu conheço um homem, amigo meu, que passou pelo procedimento de ter sido puxado ao líquido, a bolha que estava no seu corpo. Isso aconteceu com ela, aconteceu com o pastor Alexandre, meu filho, que eu já falei também para vocês, que o médico falou: isso aqui está no joelho dele, no seu joelho, é um tumor, é um câncer. E tem que operar urgente. Amanhã está bom para vocês? A Sônia ficou pálida. E eu falei: está amarrado em nome de Jesus, eu rejeito. Procuramos outras pessoas, outro médico, um especialista. E eu falei: não quero ninguém que a gente conhece, porque esse médico acabou se tornando amigo, não íntimo, mas amigo meu, por causa do meu cunhado. Procuramos um médico, irmãos, olha só, na lista telefônica. Vamos lá na lista telefônica. E achamos o nome de um médico. Nunca tinha ouvido falar. Fomos nele. Chegou o dia da consulta, fomos nele. Ele olhou para o meu filho, olhou para os joelhos. Daí o Alexandre tinha ali mais ou menos 6, 7 anos. E a médica, a pediatra dele, falava: isso aí não é nada. Quando ele crescer, vocês operam. Tudo depende da sua atitude, do seu posicionamento. Se você aceitar, o mal te pega. Mas se você resistir ao diabo, ele, ó irmãos, ele foge. O médico começou a examinar, falou: isso daí não é nada. Isso daí é chamado de calo ósseo. Eu falei: mas o que é calo ósseo, doutor? Ele falou: é ossinho de frango. É osso no nariz. Que ele é molinho. Mas agora você não pode operar. Não opere agora. Ele falou: eu não sou cirurgião, mas eu sou professor. Porque eu perguntei para ele, eu falei: você tem... Olha só, irmãos. Eu falei para ele: doutor, o senhor me perdoe, mas o senhor tem certeza disso? Isso aqui não é um câncer? Ele falou: não é. Ele viu que eu estava em dúvida. Ele pegou um livro dele, irmãos, mais grosso que a minha Bíblia, bem mais grosso, e falou: vou mostrar para você. E ele pegou lá uma perna que tinha esse ressalto antes do joelho. Parecia que alguém tinha tirado foto do joelho do meu filho e colocado ali. Ele falou: isso não é nada. Pai, mãe, vai para sua casa e descansa. Quando ele tiver aproximadamente com 9 anos, 8 para 9 anos, vocês poderão procurar um ortopedista de joelho para operá-lo. Não façam isso antes. Porque se, porventura, resvalar o bisturi no núcleo de crescimento do joelho, da perna, a perna, a parte de baixo, não vai acompanhar o crescimento da de cima. Vá em paz. Passou o tempo, chegou o ano, o Alexandre operou, pronto, irmãos.
Deus é fiel e Ele cuida do que são seus, Ele cuida de você. E Ele está dizendo nessa noite para você, não tenha medo, porque eu sou contigo. Agora, você precisa acreditar e tomar uma posição. Não vá contra o resultado do médico. Se ele falou, irmãos, vai consultar. Eu vou contar uma coisa boba para vocês. A minha esposa, ela calça 33. Então ela tem facilidade, às vezes, para tomar algum capote, para cair. E eu fui buscar um dia na rodoviária, que ela estava vindo de São Paulo, da casa da minha filha, e ela caiu. E ela caiu de frente. Toda pessoa abençoada cai de frente, irmãos. Cair de costas é problema. E ela caiu de frente, irmãos. O dente dela, irmãos, desceu, ficou pendurado. Ficou pendurado. Não é pendurado. Ficou pendurado. Eu estou falando como lá no interior a gente fala, irmãos. O dente ficou pendurado assim por uma pele. A boca dela, os lábios ficaram inchados. E nós corremos para o hospital. Foi na rodoviária, na Nova já. Chegamos lá, veio o médico, fez um exame, fez um raio-x. Vou chamar um especialista nessa área que eu não sei o nome mais, não me lembro mais. Alguém sabe? Especialista em dente? Ninguém sabe, né? Eu não sei se é isso daí. Eu acho que é alguma coisa com outro, mas não tenho bem certeza. Ele falou, isso daí a gente vai ter que operar para voltar no lugar, para fazer uma coisa. Eu falei, tá, doutor. Ele falou, e tanto você pode fazer comigo como fazer com qualquer um outro, mas vocês vão ter que fazer. Eu falei, tá bom. Se eu for fazer com o senhor, quanto fica? Irmãos, na época ele pediu para a gente R$4.000. Isso está fazendo uns 8 anos. Era uma sexta-feira. Liberaram a gente, ela saiu com muita dor, por causa da queda. Eu falei, amanhã cedo a gente vai na doutora, na médica, na dentista dela, nossa. E oramos à noite, eu ungi. O dentão dela estava caído quando ela dormiu. Ela fazia assim com a língua. O dente fazia assim, balançava. Nós deitamos, dormimos. No outro dia de manhã, eu acordei antes e fui olhar para ela. Quando eu olhei para ela, irmãos, o dente tinha recolhido. Estava no lugar. Aí eu acordei ela, falei, Sônia, acorde, vai no espelho. Vai no banheiro lá e vê no espelho. Ela foi lá, irmãos, e pulava de alegria de ver que o dente tinha voltado. Chegamos lá da doutora, se não me falha a memória, Priscila. Falamos, doutora, aconteceu assim, lá o fulano de tal, o médico falou que tem que operar, o gente com ele ou com o outro tem que operar, porque esse dente nunca vai ficar igual. Ela falou assim, mas aqui não tem nada. Aqui não tem nada a fazer. Eu estou sabendo disso, estou acreditando nisso. E eu tirei foto, irmãos. Eu tirei foto. Eu estou acreditando nisso porque vocês estão falando e eu estou vendo a foto. Mas o dente voltou no lugar. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma massa aí, uma massa que parece chicletes, irmãos. Não sei se já viram isso, que gruda no dente. Por precaução, fica aí por uns dias. Mas você não tem nada. Fez raio-x, fez um outro exame lá, irmão? Nada. Ela nunca teve que mexer para fazer nada nesse dente. Por quê, irmãos? Sabe por quê, irmão? Porque eu posso ser pobre e posso ser necessitado, mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Não é isso que o salmista falava? Sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Senhor, olha, Senhor, o meu nome é terrível. As pessoas apontam o dedo para mim e falam, lá está o causador de dor.
Lá está aquele que judiou da mãe. E eu não quero mais que a maldição desse nome, esse estigma, me acompanhe. Porque minha mãe, quando me deu esse nome, ela estava com muita dor. Eu quero viver livre disso. Ah, Senhor, e se der para o Senhor fazer mais alguma coisinha, eu quero também pedir para o Senhor que eu seja influente, que eu tenha dinheiro, que eu tenha propriedade. E Deus, então, olhou para Jabes e falou, Jabes, é isso que você quer? É isso que você vai ter. E vai dizer o que, irmãos? Jabe foi o mais ilustre dos seus irmãos. Jabes foi o mais importante, mais próspero dos seus irmãos. Porque Deus foi com ele. O Deus de Jabes é o seu Deus, aquele que cuida de você em nome do Senhor Jesus. Quero que você se coloque em pé. Talvez alguém tenha amarrado uma corrente no seu pescoço. Não no sentido literal. Mas tenha falado para você que você nunca seria ninguém nessa vida. Você nunca iria conseguir nada nessa vida. Um dia uma pessoa chegou para mim, eu era criança, irmãos. Você sabe que o mal, a nossa autoestima, irmãos, sabe por quem ela é formada? Por uma figura. Temos psicólogo aqui ou não? A nossa autoimagem, irmãos, ela é formada por uma figura de autoridade. Seja pai, mãe, tio, tia, avós, professores ou uma pessoa mais velha. Um dia eu estava brincando na casa de um amiguinho. Estava eu, ele, o irmão dele, e chegou a irmã, que era mais velha, e falou para ele dizer assim, vou falar uma coisa para vocês dois aí. Vocês dois serão pessoas ricas e prósperas. Vocês vão crescer e ter muito dinheiro. Aí ela olhou para mim assim, fez uma brincadeira, irmãos, que eu carreguei isso por muitos anos. Falou, você não vai ser ninguém. Você vai ficar pedindo esmola na rua. E eu, criança indefesa, irmãos, saí correndo daquela casa, de medo. Sabe onde estão esses meus amigos? Eles nunca foram ricos nem poderosos, nem tiveram dinheiro. Os dois foram funcionários, não tenho nada contra isso, viu, irmãos? O trabalhar realmente é algo nobre, mas eles nunca foram ricos. Foram funcionários da prefeitura de Votorantim. Nenhum dos dois existe mais. O que tinha minha idade já morreu e faz muitos anos. Eu não tenho prazer em falar isso, quero que me entenda errado. Eu estou falando que aquela maldição que foi lançada sobre a minha vida, mesmo que tenha sido em brincadeira, para uma criança, não é. Para uma criança não é. Ela não sabe se defender. Ela não sabe lidar com aquilo. E por muitos anos isso me acompanhou, irmãos. E eu sempre tentando ser o melhor de tudo que eu fazia, mesmo sem ter Jesus. Até que um dia eu me encontrei com Cristo. E a minha vida foi mudada totalmente. Ele me limpou, Ele me libertou do império das trevas em nome do Senhor Jesus. Quem é que está te influenciando negativamente? Quem é que te influenciou negativamente? No momento que eu estava falando aqui, será que veio alguma coisa no seu coração, um sentimento de uma situação que você viveu? Talvez com a perda da sua mãe.
Eu tenho um amigo. Há muitos anos que eu não o vejo. Porque ele está lá em Votorantim e ele ainda é pastor. Pastor Toninho. Quando o pai dele morreu, ele se sentia culpado. Porque ele estava brincando perto do pai. E o pai era eletricista. E morreu eletrocutado na frente dele. E quando nós participávamos de um trabalho de cura emocional, ele chorava como criança que era no dia que ele viu o pai dele morrer. E ele falava, eu fui o culpado da morte do meu pai. Qual lembrança que você tem na sua mente? O que Deus está permitindo que você enxergue? Aquela pessoa que tem bloqueado a sua vida. A palavra de um avô, a palavra de uma avó, de um professor, de um tio, de um formador de caráter, formador de autoestima, formador de imagem. Feche os seus olhos. Eu quero pedir, abra um pouco o seu olho. Olha para mim. Descruze o seu braço. Tira a mão do bolso. Você vai colocar a mão assim, ó. Ah, pastor, mas eu não lembrei de nada. Não tem problema. Você pode até não ter lembrado, mas se tiver alguma coisa, Deus nesse instante vai te libertar. Põe as duas mãos na altura do seu coração. E se você lembrou-se de uma situação, se no momento em que eu falava que o seu coração estava apertado, você começou a ficar angustiado, eu quero que você dê um sinal com a mão para mim. Se alguém sentiu-se assim, quero pedir para que vocês, por gentileza, venham para frente. Eu não quero expor vocês, mas eu quero fazer uma oração específica. Deus sabe das coisas. E Ele te trouxe aqui nessa noite para cura. E cura específica. Em nome do Senhor Jesus. Fique com os olhos fechados. Não seja curioso não, irmãos. Aí eu quero ver quem são. Olha para você. Deixa Deus trazer à existência as coisas grandes que Ele tem para a sua vida. Começa a falar com Ele. Começa a colocar diante dEle a sua necessidade. Aleluia. Abra o coração para Deus. Tenta se ver como Jabes. Aquelas palavras me causaram dor. Mas hoje eu quero a cura. Hoje eu quero ser liberto. Vou pedir para o pastor Franklin me ajudar. E nós iremos ungir vocês. Em nome de Jesus. Querido Deus. Primeiramente eu quero orar por cada um desses meus irmãos que estão em seus lugares com suas mãos na altura do peito, acima do coração, Pai. Tu conheces a vida de cada um deles. Tu sabes como foi a vida, querido Deus, desse homem que aqui está hoje, mas que um dia foi criança. E que provavelmente tenha visto situações que lhes trouxeram angústia, tristeza e dor. Crianças que foram, Pai querido, e conviveram com situações terríveis. Algumas delas, querido Deus, que receberam um nome, ou foram xingados, ou foi falado para elas palavras pesadas, palavras que ela nunca seria alguém nessa vida, palavras de maldição que foi feita por um pai, por uma mãe, não justifica o momento, mas que foi liberada naquele momento de dor também dos pais, dos avós,
que por não concordar com alguma coisa que estavam vendo, proferiram palavras negativas. Por aquela criança, querido. Por aquela criança, querido Deus, que talvez tenha sido vítima da tentativa de um estupro, de um molestamento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo tudo aquilo, querido Deus, que machuca, que dói, a lembrança que fere a vida do teu filho. Como Jabes, querido Deus, nós tomamos posse da oração. Senhor, que aquela lembrança, a dor daquele momento, aquela angústia, não prevaleça mais sobre essas vidas. Vidas que o Senhor já lhes deu um novo nome. E o nome novo nome significa nova vida. Uma vida liberta, uma vida curada, Senhor. Uma vida que Jesus Cristo nos concedeu. Vida plena, querido Deus, entregue naquela cruz do Calvário da vida de Jesus. Foram levados todos os nossos males. Tudo aquilo que possivelmente possa nos afetar ou nos ferir, foi levado naquela cruz. Pelos ferimentos, pelos machucados, pelas dores que ele sofreu, nós recebemos perdão dos pecados e cura para todas as nossas enfermidades, sejam elas físicas ou emocionais. Em nome de Jesus, Pai, eu libero a cura sobre essas vidas. Eu ordeno que todo mal saia. Tudo aquilo que ocupava o coração desse filho, desta filha até esse momento, desaloja-te desse corpo. Enfermidade emocional, dores na vida emocional, aquela lembrança dolorosa, saia em nome de Jesus. Que ao lembrar-se da situação, Pai, nós não podemos deixar de lembrar. O Senhor fez a nossa mente perfeita, mas quando lembrarmos da situação, que isso não nos cause dor. E esse sentimento de raiva, de ódio que há no coração desse filho, dessa filha, por alguém que tenha feito um mal, uma maldade tão grande a ela, Senhor. Eu abençoo a vida dos teus filhos agora, com a capacidade para perdoar aquelas pessoas que lhes fizeram mal. Limpa, Senhor. Cura, Senhor. Libera, Senhor, as mais preciosas bênçãos da cruz do Calvário sobre cada uma dessas vidas. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem abençoar, vem operar, Pai. Eu unjo agora a vida da tua filha, Senhor. Eu repreendo todo mal, tudo aquilo que lhe causava dor, tudo aquilo que a prejudicou até hoje já não prejudicará mais, Pai. Não prejudicará mais. Venha a tua bênção sobre a alma, sobre a vida emocional. Venha a tua bênção sobre ela para restaurá-la totalmente, Pai. Aquilo que Jabes orou e aquilo que o Senhor concedeu a Jabes, consegue também, querido Deus, concede a esta filha em nome do Senhor Jesus. Santo Deus, coloca essa filha também diante do Senhor nesse instante. Libera as mais preciosas bênçãos sobre a sua vida.
tudo aquilo que a feriu, que a machucou, que faz com que tenha causado dor e que ainda às vezes causava. Vem com o teu antídoto poderoso, o bálsamo de Gileade, Pai. E haja cura nesse corpo, nessa vida emocional também, em nome do Senhor Jesus. Santo, eterno e soberano Deus, libera a tua unção de cura. Tudo aquilo que causa, querido Deus, um enfraquecimento da alma, da vida emocional. Quando a tristeza abater, que o Senhor possa levantá-la e fazer com que ela tenha as boas lembranças e as bênçãos do Senhor repousem sobre a vida dela de uma forma restauradora e poderosa, Pai. No lugar da dor, no lugar da tristeza, que ela sinta o consolo sempre presente do Teu Espírito Santo, Pai querido. Oh, Pai, a vida da Tua filha, Gênesis, querido Deus, eu libero as mais preciosas bênçãos sobre a sua vida, sobre o seu bebê. Libera, Senhor, as bênçãos mais preciosas da cruz do Calvário sobre a vida dela, sobre a vida do filho dela também, que aqui está, sobre a vida do esposo, querido, sobre a vida de toda a casa, e que ela sinta o conforto, a segurança, a graça do Senhor Jesus Cristo, engendrada naquela cruz do Calvário, meu Pai, em nome de Jesus, grande Deus. Eu libero as bênçãos do Senhor e a unção sobre a vida da tua filha, Pai. Liberte-a, Pai, de todo o passado negativo, de toda lembrança que porventura venha causar dor. Saia, saia, em nome de Jesus. Que seja, Senhor, a presença do teu Espírito Santo para confortar, para consolar, e a presença de Jesus Cristo, o arrimo, o alicerce, Pai, em cada uma dessas vidas, eterno Deus. É que eu te peço, meu Senhor. O Senhor, a ti pertence as nossas vidas, Senhor. Vem, Senhor. Vem operar, vem abençoar, Senhor. Vem, em nome de Jesus, agir. Tira todo mal, tira toda dor, tira todo bloqueio, tira todo impedimento, tira toda enfermidade. Libera a cura, Pai, em nome de Jesus. Libera, Senhor. Libera, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Agora e para todos sempre eu te peço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que essas vidas aqui nesse lugar, nessa noite, possam sentir nesse instante a alegria do teu Espírito Santo, a alegria, o gozo que só o Senhor pode trazer às nossas vidas e aos nossos corações. Que aqueles que não acreditavam em si mesmo, possam acreditar, Pai, que no teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, elas também farão proezas, Pai, farão grandes coisas, e que nessa noite, Pai, elas tiveram a sua vida visitada pelo teu poder, através da cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, para todos sempre, Pai. Somos fracos, somos pobres e necessitados, mas é o Senhor quem cuida de cada um de nós. Obrigado, meu Deus. Fala assim comigo, meu Deus. Meu Deus, faço minha a oração de Jabes e tomo posse das bênçãos que Jabes recebeu. Eu quero ser, Senhor, uma vida totalmente liberta de todo mal, de toda angústia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Pai, quero pedir ao Senhor, essa vida que aqui está, esta vida que aqui está, Senhor, mas ela não sente mais prazer em viver. Ela não sente mais alegria na vida. Tira essa coisa, tira esse mal que o diabo tenta impregnar na sua alma, na sua mente, em seu coração. E devolve, Senhor, essas vidas à alegria da tua salvação. Devolve a alegria da salvação sobre cada uma dessas vidas, desde agora e para todo sempre. Amém.